Olá! Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Dá oi, criança. Oi. Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. Fala o nome de Qual é vocês. qual o nome de Meu, você? meu nome é André Laura. Oi, E a idade Laura, de vocês? prazer. Prazer, André. Quantos Eu anos tu tem, André? tenho 8 para fazer 9 e a Laura 7. 7. E vocês estão gostando de viajar pelo mundo, assim? De veleiro? Sim. O que vocês mais gostam? Ah, sei lá. É. De Brincar do brincar? que vocês gostam? É brincadeira igual em casa, gente, ou é diferente? O que vocês brincaram ontem? Conta pra eles. Ontem É, aquele carrinho de mão na areia. Conta lá pra todo mundo. a gente fez trenó de areia. Nossa, que legal! Tem vídeos de vocês? Tem, acho que tem. Hoje Não eu no não consegui canal dar uma ainda, né? olhada. Ah, tá. Tem, Eu vi, tem eu vi eu vi eles brincando dentro do veleiro. Acho que foi domingo, sábado. E conta da fogueira que vocês fizeram então. Ontem a gente fez uma fogueira. Ontem, quando eu fui no trenó, eu virei de ponta cabeça. Nossa, que legal! E que cidade vocês estão agora? Qual cidade vocês estão agora? A gente tá na ilha do Prumirim. Em que lugar? Em Ubatuba? Ubatuba. País de Ubatuba? Né? Não. Então, e qual o nome do pai e da mãe de vocês? Ó, chegaram. Oi, tudo bom? Prazer, eu sou a G. Prazer, eu sou a Jamile. Eu vou só tirar a criançada Prazer. aqui, peraí. Criançada, vocês estão liberados, tá? Oba. Beleza. Vou posicionar melhor aqui, amor. Tá. Eles gostam dessa interação, né? Eles gostam de participar. Amo essa vida. Eles estão bem acostumados, assim, a gente sempre tem gente aqui, né? Tinha, na verdade. Então, eles estão acostumados a interagir com as pessoas. Tá travando, eu não tô conseguindo ver vocês, a imagem tá travada. Ai, que pena! Será que é? Vira aqui. Vamos mudar para ver se o sinal melhora. Melhora. Melhorou? Melhorou. Então, tem muita gente curiosa, querendo conhecer vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho quem é a família Catiguina, como surgiu a ideia desse projeto, para as famílias conhecerem vocês. Você se apresenta? Eu sou Jamile, né? Eu tenho 36 anos, eu era enfermeira antes de vir morar a bordo. Né? Fiz pós-graduação em UTI lá no Hospital Sírio-Libanês, então eu abandonei tudo, minha profissão, pra gente cair de cabeça nesse sonho de morar a bordo. E aí o Fernando vai... Eu sou o Fernando, tenho 40 anos, eu era analista de sistemas, fiz MBA em gestão de projetos, implantava em sistemas em São Paulo, capital, coisa bem fácil, né? Trabalhava 70 horas por semana, assim, bem tranquilo. E chegou uma hora que a gente também resolveu jogar tudo. A gente vendeu a casa em São Paulo, comprou esse barco, então acho que quem acessar no Instagram mesmo e no YouTube, principalmente no YouTube. Quem acessar no YouTube vai ver vários vídeos sobre a gente, né? E vai ver um pouquinho dessa história. O YouTube eu não vi, história. só vi no Instagram. O YouTube eu não vi, vou dar uma olhadinha depois. Vale a pena. Aí nesse projeto de vender tudo em São Paulo e comprar o barco, a gente, ao mesmo tempo, planejou ter os filhos. Então é uma forma de vida em que você consegue estar um tempo muito maior com os filhos. 24 horas por dia. Do que trabalhando 70 horas em São Paulo, né, que era o caso. E também dentro dos planos a gente aluga o barco. Então essa é a nossa fonte de renda, a locação do barco. Era uma pergunta também. Isso. Qualquer coisa a gente pode falar mais depois, se alguém se interessar. Sim. E a gente, nesse projeto, entrou o homeschooling na nossa vida. Porque a única forma, né, vivendo desse jeito, a única forma de ensinar os filhos é homeschooling. Mas a gente mora a bordo há quase 4 anos. Eu ia E perguntar
E o projeto iniciou há quanto tempo a ideia assim, surgiu na vida de vocês? Há quantos anos? Surgiu em 2011, há 9 anos. Não, 2009. É, O 2009. projeto Só que começou em 2009, que a gente começou a se planejar. 2011 nasceu o nosso primeiro filho e o barco começou a ser construído em 2011. Mas começou em 2009 a ideia. Tá, vocês não compraram ele pronto, você teve todo o projeto para criar o barco também. Ah, que Exatamente. legal. Todo o projeto para criar o barco. É. Então, nesse projeto já tinha essa ideia de locação para pessoas. Desde o começo. Quando a gente começou o projeto. Quando a gente começou o projeto, e isso é uma assessoria que a gente dá também para quem quer mudar de vida. Então, quem entrar no nosso perfil no Instagram, vai ter um link para algo que a gente chama de Guina Club. Isso. E agora a gente está entrando muito firme. Já fizemos isso com algumas pessoas. Nós damos assessorias para pessoas que querem mudar de vida. A gente brinca e fala que é justamente isso. Porque o projeto ele foi feito desde o início, pensando como é que vai ser a educação dos filhos, como é que vai ser a parte financeira, como é que vai ser a vida, vou estar no mar por aí, então o que eu tenho que aprender para poder lidar com isso? Cada situação é diferente, né? Quem quer ir para a montanha vai se planejar de uma forma. Quem quer pegar o motorhome... Eu conheço algumas famílias, por exemplo, a 6 Overlanders, que está aqui, é a Priscila, eles são aqui de Canela, eles viajaram acho que um ano, foi quase um ano, depois ela até pode falar, mas foi de trailer. Eu conheço a Mandar Amor em Família, que está construindo agora um motorhome, mas já tiveram um outro motorhome também, né? E conheço a Helena também, Helena Yoshima. Do Amar Sem Fim. Isso, Helena do Amar Sem Fim. Helena Yoshima. Muito queridos, muito amigos. São nossos amigos. Eles são muito legais também. Então, a gente sempre acompanhou essas viagens, né? E quando vocês vieram ali naquela live, não, vamos conversar com essa família para ver como é que é, né? Porque as pessoas sempre têm interesse, né? Quem já não pensou em vou largar tudo, vou me embora, vou viajar o mundo. Essa é uma ideia, na verdade, é uma ideia que eu também tenho, né? Só que a gente teve que meio que cortar tudo agora, por causa dessa pandemia também. Mas é uma ideia que a gente tem também, assim, não o mundo necessariamente, mas embora daqui pelo menos, né? E tem uma coisa assim interessante. Quando a gente fazia charter, era comum as pessoas virem... Charter é a locação do barco, desculpa o termo. Quando a gente alugava o barco... vocês fizeram o barco e vocês... Quando ele ficou pronto, vocês não saíram logo. Vocês alugavam o barco. Não. Nós compramos o barco, levou 5 anos para ficar pronto mesmo. Aí nós começamos a morar no barco e alugar. Durante a locação do barco, muita gente perguntava, mas como que eu posso fazer isso? Só que a gente... E aí nasceu a ideia de dar assessoria. E por incrível que pareça, agora com essa pandemia, aumentou muito o número de pessoas que está vindo atrás com esse objetivo. Porque as pessoas se deram conta que elas podem morrer amanhã. Então ficar planejando um sonho futuro para daqui 30 anos pode ser inviável. Aí o pessoal realmente está entendendo. E nós não somos árvores para ficar fixados no mesmo lugar, né? Essa é a minha ideia, pelo menos. Por aí. Não tenho raízes, então, né? É por aí. E aí como é que funciona essa parte do homeschooling das crianças? Vocês seguem algum método específico? Elas têm uma rotina para fazer aula? Ou é um método mais solto? Como é que é? Posso? Jamília até tentou falar agora há pouco. Ela ia comentar que assim, quando nós nos mudamos para o barco, a ideia de imediato era começar o homeschooling. Só que a gente enfrentou... Isso em 2017. 2017. Vocês estão, então, esse é o terceiro ano? Em 2017. Esse é o nosso 4º ano morando a bordo. Tá. E quando a gente começou, as crianças eram muito pequenas. O André... A Laurinha tinha 3 e o André tinha 5. E antes de morar a bordo, eles iam na escolinha, né? Então houve uma resistência. Não foi resistência o problema. Foi saudade, Eles se habituaram a ir para a escolinha. E o que significa ir para a escolinha na cabeça das crianças com aquela idade?
significa ter um monte de amiguinhos, significa todo aquele, a gente chama hoje, né, o contato social, né? Isso foi quebrado de uma hora para outra e isso não foi legal. Então isso obrigou a gente a ficar 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. A gente foi navegando, subindo a costa, parou em Ilhabela e acabou vendo a situação de Ilhabela, escolas públicas maravilhosas, inclusive de portas abertas para os pais, a gente participava muito. Vendo essa situação e as crianças pedindo muito, eu quero os amiguinhos, eu quero os amiguinhos, nós matriculamos eles novamente lá em Ilhabela. Então a gente ficou 2 anos e meio morando no barco, levando a criança de bote todo dia para a escola. Foi uma experiência muito boa também, muito gostosa. Aí a gente ficou 2 anos. Vocês são de São Paulo? Somos de São Paulo. Nós ficamos morando no barco em Ilhabela, saindo fim de semana, feriado, né, férias, saindo para navegar esse tempo. Mas durante a semana a gente ficava em Ilhabela por conta da escola das crianças. Nesse tempo a gente se preparou para novamente falar, bom, ok, não deu logo de cara, mas o homeschooling de alguma forma tem que funcionar, né? Aí a gente leu muito, se preparou muito, foi atrás. Trabalhou isso com as crianças, né? O emocional das crianças, para se desligar daquela escola. Porque existe, assim, aquela ideia de que o filho, ele nasce, vai para a creche, depois vai para a escolinha. É assim, né? Isso é o padrão, né? E as famílias crescem, tem filhos já pensando nisso, né? Por exemplo, quando a criança nasce, antes de 1 ano, a criança já vai para a escolinha para trabalhar, né? Então, eles já estavam tão acostumados assim, nossa. Mas, assim, nós gostamos bastante, assim, das escolas pelas quais eles passaram. A última, em Ilhabela, era espetacular. A gente é amigo do diretor, amigo dos professores. É uma coisa muito boa, muito boa. Diferente até de alguns pais, nós somos assim, nós entendemos a escola como algo necessário. Imagina aquela família que pai e mãe trabalham o dia inteiro, que tem que correr, uma série de coisas. Não tem outra opção, né? Diferente do nosso caso e do caso de muita gente. Então eu acho que a escola não deveria ser obrigatória. Ela deveria ser uma opção, né? Agora, independente E uma parceira dos pais que decidissem fazer o homeschooling, né? Exatamente. Agora, o que a gente vê também, por outro lado, a gente vê educadores que são muito extremistas e acham que a educação é uma prerrogativa do Estado, e não é, né? E a gente vê, por outro lado também, pais que só reclamam, que na hora que a escola abre as portas e fala, vem aqui para reunião, vem participar do conselho escolar, o pai se ausenta e só quer reclamar. Nós, nesse tempo que estivemos em Ilhabela, até para aprender um pouco mais, para poder fazer homeschooling, nós caímos de cabeça na escola e participávamos o máximo que a gente podia. Então eu acho que é por aí, não dá para virar a chave de um dia para o outro e começar o homeschooling. A pessoa tem que estudar, entendendo, tem que se preparar também. Não adianta querer tirar o filho da escola e pegar os livros didáticos e seguir o mesmo trabalho que a escola. Daí isso também não é homeschooling, né? Não Exatamente. Aliás, é uma coisa que muita gente confunde. As pessoas confundem às vezes EAD com homeschooling, né? É claro que existe uma zona... É o que está acontecendo agora, né? Agora está acontecendo isso, né? Com a quarentena tá todas as crianças fazendo EAD, né? EAD. Existe uma zona cinza enorme. Existe uma zona cinza muito grande, né? Ou seja, uma escola que nem a Calvert School, não sei se vocês conhecem ali, que é a Helene Yoshima usava isso com os filhos dela. Uma escola que nem o Calvert School, ela tá no meio do caminho. É metade do modelo homeschooling e metade EAD. Existe essa zona cinza. Existe esse meio termo, exato. É porque ela dá um currículo, né? Mas a pessoa aplica, né? Mas ela tem que seguir o currículo rígido. Então, na Calvert, ela dá o currículo, ela dá o material, ela dá um material para os pais, que facilita muito. Mas nós não usamos a Calvert, porque existe um empecilho muito grande com a Calvert, que se chama inglês. Então,
A criança tem que dominar o inglês, né? Os pais, né, quem tá ali do lado da criança tem que dominar também. Então a gente optou por... A família do Amar Sem Fim, da Helena e do Ricardo, a Helena é professora de inglês. Então ali, é que nem a Heloísa Schurman, igualmente professora de inglês. Sim. Então a família está em outro estágio na língua inglesa. Né? E vocês optaram por qual método, então? Você fala? Você? Não fala. Tá. Bom, esse era o nosso grande terror. Nossa, a gente não fala... o nosso inglês é fraco, muito menos o das crianças. Nós conhecemos pessoas que tiveram que interromper, tentaram Calvert, falou, putz, não deu certo, interromperam. Era um pânico pra gente. Certo dia, apareceu um anjo da guarda na nossa porta. Posso Heloísa Schurman. Heloísa Schurman. Ai, sério? E aí eu abri meu coração para ela. Falei, Heloísa, o ano que vem a gente quer viajar por aí e eu tô angustiada, eu tô angustiada, né, com homeschooling. E ela falou, Jamile, não fica assim. Pega um material didático que você acha bom, começa a trabalhar com esse material e as crianças, vocês vão estar viajando pelo mundo. As crianças vão absorver tudo à volta. Se você tá num lugar... Que escola melhor que isso? O mundo é a escola. Então, isso me deixou assim, com o coração... eu respirei. Eu falei, Fê, agora não... Porque eu quase estava desistindo. Eu falei, eu não vou fazer homeschooling com as crianças se eu não tô com o coração aberto para isso. Eu sempre tive muita segurança com isso. E eu não tinha tanto medo, porque eu lia muito relatos de famílias francesas, de famílias brasileiras, de todo mundo. E falei, poxa, eu não sou ignorante. Se todo mundo faz, porque todo mundo não, né? Se muitas pessoas. Muita gente faz, por que eu não posso fazer? É só se dedicar. Eu acho que tem que se dedicar muito, muito. Como se fosse um trabalho. É um trabalho. Agora eu sou a professora do André e da Laura. E o Fernando é professor. A gente divide bastante. Não é só eu, não é só ele. A gente faz em conjunto algumas matérias. A gente pode explicar um pouquinho como que funciona o nosso homeschooling? Claro, pode. Então é assim. Nós achamos o fio da meada conversando com a Heloísa Schurman e com outros amigos que estão na mesma situação que a gente. Principalmente a Juliana do Veleiro Obelix. Qualquer hora vocês vão conhecer a Ju também. A Ju montou uma escola com um grupo de amigos lá em Ilhabela. Espetacular a escola, chama Thier. Vale a pena consultar, é coisa transcendental. Então ela deu muita dica pra gente. O que nós optamos? Primeira decisão. Vamos sim seguir o currículo do MEC. Por que vamos seguir o currículo? Porque nós não somos pedagogos e nunca tivemos grande envolvimento com a escola. Diferente da Juliana, que é quem eu citei, diferente da Heloísa Schurman. Então, nós optamos por seguir. Mas de que forma? Português e matemática, currículo integral. Conseguimos livros, né, equivalente à idade deles. Ótimos livros, por sinal. Como é que é o nome da... Você lembra? Da APS e o Buriti. A gente gostou bastante. Muito bom, recomendamos. Optamos por esses livros nessas duas matérias, né? E as demais matérias, como é que a gente faz? Nós temos o livro também, mas aí é um mero apoio. Qual que é a ideia? A gente pega o conteúdo do MEC, de certa forma, esses bons livros já têm esse conteúdo lá, então não precisa ficar desesperado se falar, mas será que eu vou conseguir passar? Vai, é fácil. Só que a gente não fica só com o livro. Vamos dar uma aula de ciências, por exemplo. A aula de ciências do livro fala que isso aqui é um lápis e que a madeira ela é muito limitada, né? Então, a gente começa a falar nesse assunto com a criança, coisa que no sistema de homeschooling você leva 1/5 do tempo que se leva na escola, porque é tete a tete, né? Sim. E na hora que eu estou explicando aquilo para é personalizado. Aí eu estou explicando aquilo para a criança olha para mim e fala, pai, eu assisti tal filme e falava sobre o mundo subatômico, o que é isso? Gente, minha filha tem 7 anos e o meu filho tem 8. Aí já entra, óbvio, como matéria extracurricular, que nós temos muitas, né? Eles foram puxando aquele novelo e eu fui falando. Aliás, eu tive que estudar para... Pois é, eu tive que estudar
muita coisa sobre átomo e o mundo subatômico. Nós estudamos todo dia. Poxa, quando a gente foi perceber, Eu a gente estava aprendo ensinando... história hoje. Hoje eu estudo história cronológica. História cronológica, né? Pela visão cristã. Então, assim, eu estou aprendendo tudo o que eu não aprendi desde a criação do mundo com a minha filha. E, assim, eu detestava história. Quer dizer, eu não lembro de quase nada do que eu estudei, né? E agora Certamente eu hoje adoro. você adora. Adoro. E todo dia eu aprendo, né? Coisa nova. É muito bom. Eu acho que o homeschooling é uma oportunidade, não só para as crianças, é uma oportunidade muito grande para os Para pais nós, também. pais. Então, hoje eu falo, meus filhos conhecem mais de física quântica que provavelmente 98% da população brasileira, né? E até esse assunto de quarentena, eu e o Fernando discutindo coisa de biologia, e entramos no assunto de memória imunológica. Tudo vira um assunto e tudo a gente pesquisa. É assim mesmo. Tudo. Então virou uma aula, numa conversa vira uma aula. E, eu assim, vi umas perguntas aqui, só que eu acho que elas vão se perder depois. Deixa eu ver se eu já vou fazendo elas aqui para vocês, para a gente não se perder. Deixa eu ver. Ai, tem muita pergunta. Meu Deus, tá. Se alguma pergunta não foi respondida, quem tiver curiosidade pode entrar no nosso perfil, fazer a pergunta que a gente responde depois. Tá. Qualquer coisa a gente faz outra live, se precisar. Ai, meu Deus. Eu clico aqui na pergunta e ela some. Eu vi uma pergunta que acho que a pessoa perguntou como que a gente compra comida, faz as despesas. É aqui, ó. Os 6 Overlands. Trocamos uma estadia no barco por uma estadia no trailer. Ó, eles têm um trailer e querem trocar com vocês. A gente topa, topado. Só se for agora. Tá, ó, aí já tem uma troca aí. Vamos ver. Ai, meu Deus. Se vocês forem vendo as perguntas, pode ir fazendo aí, tá? Não tem problema, porque eu não sou uma expert em live, então eu tenho que tudo improvisado aqui. Vamos fazer um acordo como funciona o ganho, como comprar comida e despesas. Isso, da comida que tu falou, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo com quem está assistindo. A gente não tem como ficar subindo a barrinha de perguntas, né? Vai acabar saindo da live até. Então, quem estiver assistindo e a gente ainda não respondeu a pergunta, faz de novo. Vamos responder essa agora, pode ser? Tá, vivemos essa utopia de 24 horas em família, alguns anos mais em casa mesmo. Acho que é só uma constatação. Então, essa pergunta que eles fizeram da comida, a gente sempre não, né? Mas a gente se programa, a gente tem uma comida, uma grande quantidade. Um mês, às vezes 15 dias. O mais complicado é frutas, verduras e legumes, que dá uma média de 10 dias. Então a gente se programa, vai na cidade, compra. Para num pier, né? Ou ancora próximo, desce de bote até a areia ou até um pier. Agora na quarentena a gente liga pro mercado, o mercado chega até o pier e entrega. Olha, tá sendo mais cômodo ainda. Eu vi um post de você sobre isso. Tá, então aqui tem uma outra pergunta. Tem dias que eles não querem estudar, como é isso? Então, tem dias, como nós, tem dia que a gente não tá a fim de trabalhar. Tem dias bons e tem dias ruins, né? O homeschooling também tem isso. Exatamente. O que eu costumo fazer? O dia que eles estão animados, eu pego mais firme, né? Dou 3, 4 horas. O dia que eu vejo que eles estão, né, cansados ou não estão muito estimulados, eu diminuo o tempo, dou uma atividade que eles mais gostam de fazer. Então, a gente vai tendo esse jogo de cintura. Para não ser aquela ditadura, não tem que fazer, não. Porque senão eles vão perder o amor pelo aprendizado, que é a coisa mais gostosa do mundo é aprender, né? E é fácil fazer isso quando você tem um aluno para um professor, é muito simples. Que eu tenho 2 alunos para um professor, que também é uma dinâmica, assim, complicada, porque eles são em idades diferentes. Algumas matérias a gente dá em conjunto, por exemplo, ciência, geografia, história. A gente consegue. Mas eu acho que tu pode, pela diferença, como a diferença é pouca, eu acho que se os dois já estão alfabetizados, vocês podem trabalhar junto, porque a diferença é só um ano. Sim, mas ainda português e matemática não dá pra gente juntar ainda. É 1 ano e 10 de diferença. E a gente sente que a nossa mais nova, ela tá num estágio muito diferente no que diz respeito a português, por exemplo.
Então, se a gente misturasse, eu acho que o meu mais velho ia se sentir desestimulado. Então, por enquanto, português e matemática a gente... Daqui a Sim, pouco, entendi. matemática acho que vai dar para unir, mas ainda não. Matemática, ela tá acelerando. Português, a gente dá o tempo dela, para não atropelar nada. Tem que respeitar o tempo da criança, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do homeschooling, porque a gente, diferente de uma sala de aula, imagina um professor para 20 alunos. O professor, ele vai na média dos alunos. Ele não consegue dar atenção para aquele que tem mais dificuldade e não consegue puxar aquele mais esperto. A gente aqui não, a gente consegue realmente fazer... Eu senti essa diferença com a minha filha, por isso que eu tirei ela da escola, né? Uhum. É por isso mesmo, o homeschooling ele foca na criança, né? No ritmo, respeita o ritmo, o tempo e também nas habilidades, né? O que é para a criança se sentir mais estimulada, né? Exatamente. Você tem um filho só? Só você que dá aula para ela ou tem? Não, eu tenho 3. Eu tenho uma de 28, que ótimo. mora em São Paulo, que mora em São Paulo. Eu tenho um de 21 e tenho a minha caçula que tem 15. Então, assim, eu passei 20 anos pagando escola, sabe? E hoje eu não faria isso, assim, já me perguntaram, eu faria tudo diferente se eu tivesse descoberto isso há 25 anos atrás, entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo e evoluindo, né? A gente tá aqui para isso, né? Enfim, demorou, né? Mas fazer o quê? Tá, e como comprovar a escolaridade das crianças se não tem matrícula em nenhuma escola? É uma pergunta. Isso é bem tranquilo, porque no nosso caso, né, como a gente está nessa situação de viajante, vamos dizer, nós temos essa prerrogativa, que tem algumas portarias aí, algumas leis que envolvem essa situação de itinerância. Então, em tese não, né? Na realidade, nós estamos em trânsito, em viagem. Se a gente decidir, daqui 2 anos, parar numa cidade aqui no Brasil e matricular as crianças, por força de lei, a escola é obrigada a aplicar uma prova fazer um teste e colocar eles na escola. Eu já li, já fui atrás, não tem implicação jurídica nenhuma nesse caso, por conta dessa condição de itinerância. O que muita gente não sabe, às vezes, é que o homeschooling ele não tem legislação ainda, mas ele não é proibido e ele também não... Ele só não é permitido porque ele não tem lei, né? Mas existem vários projetos de lei em andamento, inclusive na cidade de Vitória, se vocês passarem por ali, o homeschooling ele é aprovado. Foi a primeira cidade do Brasil que aprovou, né, o homeschooling. Sim. Então, assim, não existe lei, né? Ele é aprovado em mais de 60 países e o Brasil não tem legislação. É uma coisa meio ridícula, né? Mas, enfim, a gente está trabalhando para isso. A ANED sempre está... Não sei se vocês conhecem a ANED. A ANED sempre está à frente disso. Eu tentei contato com a ANED várias vezes, tentei mandar e-mail, mas infelizmente eu não consigo. Eu gostaria muito de participar da ANED, até para levar para a ANED as necessidades de quem vive esse modelo. Porque, por exemplo, eu estava lendo a lei que foi aprovada em Vitória. Para a gente seria inviável. Por quê? Porque a lei, eventualmente uma lei federal que se aprove, teria que considerar a situação de quem está viajando pelo mundo. Por quê? Se você tem que a cada ano, a cada 6 meses, ir lá fazer uma prova em determinado local. Isso não existe para quem está mundo afora. Então, depois eu te passo o contato do Rick. O Rick é o presidente da ANED, ele que criou a ANED há anos. Mas tem também o perfil deles, que é a ANED Brasil, @ANED Brasil. E se mandar mensagem ali, eles respondem, né? Sempre tem representantes em vários estados do Brasil, né? Isso é interessante também para quem está viajando, quem pretende viajar, né? Hoje a situação de quem viaja, como não existe uma regulamentação, a situação de pessoas que usam o nosso modelo, ela acaba sendo uma situação tranquila, porque de certa forma já é entendida pela lei. Se acontecer uma regulamentação de um dia para a noite, e essa regulamentação não prevê esse tipo de situação, aí no nosso caso é inverso, a gente passa a ter um problema, porque a gente não vai conseguir... Mas o problema só existe, por exemplo, eu faço homeschooling há 5 anos, tá? Eu nunca fui denunciada.
O problema é Uhum. quando alguém te denuncia. Ou alguém da família que não vai com a tua cara, ou um vizinho, alguém que sabe que tu tá aí, sabe? Que só pra encher teu saco mesmo, né? Então, assim, o que tu tem que provar é que teu filho não tá abandonado intelectualmente, né? Então, a minha ideia sempre foi assim, e sempre foi uma fala do Rick, porque eu já conheço o Rick há quase 5 anos, e sempre foi assim, mostra o que tu tá fazendo, sabe? Se todo mundo tá vendo que tu tá dando aula pra tua filha todo dia, que a tua filha tá lendo, que tu tá indo pra museu, que tu tá, sabe? Ninguém vai te Ninguém vai te denunciar. denunciar, né? Não, Muito ou pelo mesmo. contrário. Muito É, pelo Muito contrário, pelo as pessoas só contrário. vão te elogiar, sabe? é. E aí, Ou mesmo. eu lembro que quando a minha filha, ela estava no primeiro ano de homeschooling, ela fez um curso de culinária que durou 8 meses, né? E aí, Uau. assim, e aí muita gente não sabia que eu fazia homeschooling ainda, né? E as pessoas diziam, ai, mas como que tu consegue fazer tudo isso com ela? Porque ela não tá na escola, porque se ela estivesse na escola, eu não faria, sabe? E foi assim, sabe? A escola, o homeschooling te dá várias possibilidades, né? Que a escola não te dá, tu fica preso ali, tu tem que sair da escola. Pra mim é uma prisão, assim. Parece que eu tirei a venda dos olhos quando comecei o homeschooling, sabe? É outra visão de mundo, de vida, de tudo, né? E você veste a camisa, você não dá aula só aquele horário, tipo das 9 ao meio-dia. Não. Eu muitas Não vezes fala. eu me pego dando aula pra ela aqui à noite e ela nem sabe que ela tá tendo aula. Sim, porque tu tá vendo um filme, surge um assunto, tu vai, tu pesquisa, no outro dia o assunto continua, ou tu tá lendo um livro, surge uma. Sabe? É assim. É, Né? porque a gente, né, engaja isso e fala, não, vou. É. A criança entende isso. A criança passa a entender que ela pode contar com o apoio do pai e da mãe quando ela tem qualquer dúvida. Isso abre uma porta mágica junto com as crianças também. É espetacular. Tá, tem uma pergunta, mas e com relação a algum diploma comprobatório para crianças? O que vocês pensam disso? Eu já tenho minha opinião sobre isso. Você quer falar? Não, deixa eu ver. Bom, com relação a diploma, é o seguinte, eu não li a fundo ainda, né, no que diz respeito a diploma fundamental, esse tipo de coisa. Mas também nós não estamos preocupados com isso nesse momento. Por quê? Porque o nosso objetivo de vida é continuar subindo a costa do Brasil, encostar no Caribe e ficar ali um tempão entre Caribe, Estados Unidos, Europa, e ali dar um upgrade muito grande no nosso inglês. Quando a gente tiver esse upgrade junto com as crianças, né? Imagina, no Caribe, o barco do lado só fala inglês, o outro lá fala francês. Então, o upgrade em idiomas... Eu acho que eu só vou aprender inglês na prática, quando eu estiver num país que só fala inglês. Tá? Porque o italiano eu falo, mas o inglês, nossa... Não rola. Só assim, ao vivo mesmo, eu acho, sabe? E a minha ideia é mais ou menos essa, assim, um dia ir para um lugar onde só fala inglês para eu poder falar mesmo e aprender na prática. E aí aprende ou aprende, né? Aí quando chegar nesse estágio, que eu falar, olha, ok, meus filhos agora estão com inglês muito melhor, aí nesse momento nós vamos matriculá-los na Calvert. Então, a gente não está preocupado com o diploma brasileiro hoje, porque o nosso projeto é que eles possam ter o diploma de uma escola americana, como a Calvert School, uma escola americana. Tá, mas a ideia de vocês também não é voltar para o Brasil quando eles estiverem se formando, né? A princípio. Mas para quem está no Brasil, por exemplo, acho que é muito tempo para pensar. Com certeza. E assim, para quem está no Brasil, com 15 anos, existe o Enseja, né? Tu pode fazer ou não para comprovar o ensino fundamental. E depois, com 18, o Enem ou o EJA, né? As duas opções. Ou tu pode fazer tudo com 18. Porque se o EJA não fosse viável, o governo já teria tirado ele de circulação, entendeu? Ele não existiria. Então, quer dizer, muitas adolescentes, muitas famílias, muitas pessoas não estudam e se formam depois, faz EJA, faz faculdade, entendeu? Então, existe muito aquela coisa de andar sempre atrás de todo mundo, né? E a vida não é assim, né? A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, né? Exatamente. É que tem uma vida enlatada. Eu costumo falar muito disso. A vida enlatada é aquela que você tem uma prateleira lotada delas. E a maior parte das pessoas escolhem a vida enlatada, a opção enlatada. Ela é mais fácil, realmente. E tem a vida que dá um pouco mais de trabalho. E quem está querendo fazer o homeschooling, ou viver num barco, ou viver num trailer, infelizmente, é claro, tem mais trabalho. Agora,
Com relação a diploma, se a pessoa estudar lá fora e voltar para o Brasil, ela tem todo um procedimento para validação do diploma dela. Seria exatamente o caso que a gente cairia, né? Ou seja, eu estou voltando de uma viagem e agora, nesse momento, eu procuro a Secretaria de Educação da cidade onde a gente encostar, falar, agora eu vou ficar aqui. E aí sim, junto à Secretaria da Educação, aliás, nós já fomos conversar com a Secretaria lá de Ilhabela, junto à Secretaria, ela te mostra, fala, não, você está vindo numa viagem, o caminho aqui é esse. Então a gente sentiu uma abertura Mas muito positiva. Eu lembro da família Schurman, eu não sei se eu li o livro, vi o filme, não lembro, alguma coisa assim, um documentário, eu acho. Que quando eles chegavam numa ilha, eles chegavam lá e matriculavam os filhos iam para a escola, eu me lembro disso. A gente tem essa ideia também, se a gente for ficar 6 meses, 1 ano, matricular eles lá para até ter esse convívio social com as crianças daquela região, né? Eu acho que o aprendizado é maior ainda. Foi em Nova Zelândia que eles, numa ilha, eu lembro. Vários lugares eles fizeram. Tem bastante elogio aqui, que casal simpático, que live maravilhosa. Aí a Priscila fala dos 6 Overlanders. A gente precisa, antes de tudo, nos desescolarizar. As crianças têm um instinto próprio de buscar conhecimento que a gente precisa respeitar. Eu acompanhei eles durante essa viagem que eles fizeram. Eles foram para a América do Sul, eu acho que até o Chile, não lembro direito. Até o Ushuaia, eu acho, e até o Chile. Eu sei que eu acompanhei, mas depois eles voltaram, acabaram voltando, e agora eu até convidei ela para fazer uma live para a gente conversar sobre isso, como foi a experiência, de repente ela vem uma hora. Tá, eu quero saber mais sobre o estilo de vida de viver viajando com crianças, ó. Quando as crianças não querem estudar, a gente já respondeu. Como formalizar a escolaridade das crianças sem vínculo com uma escola? Quem viaja não precisa ter um comprovante, né? É o mesmo caso de quem viaja de motorhome, né? No Brasil. Exatamente. Não tem, exatamente. Tu é viajante, tu não precisa comprovar que tu tem matrícula, é isso, né? Exatamente. Queremos saber sobre o homeschooling e TV sobre a vida no barco. Homeschooling e TV, não entendi essa pergunta. 2 assuntos. TV, eu não vejo TV, então não me faz falta. Vocês veem TV? A gente não tem TV aberta aqui. A gente até tinha uma antena, mas a gente desinstalou ela. Então a gente só tem a TV para aqueles filminhos, aquele sessão de cinema com a família. Também. O máximo é Netflix aqui, não dá para passar de Netflix. Aqui também, Netflix e YouTube. Eu tenho Chromecast, então é isso, né? Mas vocês trabalham... pode falar. Não, além da TV, que também a gente tem pouca energia. Então, 2 motivos, né? A gente tem videogame também para as crianças, mas aí ajuda, ó. Aí não tem energia, não tem sol nas placas solares, então não dá para jogar videogame, não dá para assistir televisão. Então vamos jogar um baralho, vamos brincar, vamos fazer outras coisas. É um outro estilo de vida, né? É outro estilo de vida, né? É um estilo de vida que aproxima mais a família. Com certeza. Então, o homeschooling já é isso, né? E viajando 24 horas é muito mais, né? Porque geralmente no homeschooling um dos pais trabalha e sai, mas aí vocês ficam... A quarentena para vocês não mudou muita coisa, né? Não. A única coisa que mudou, a gente parou de alugar o barco. Só paramos de receber dinheiro, mais nada. Tá, e quando vocês alugam o barco, a gente vai falar depois. As pessoas ficam morando junto com vocês? Ficam. É uma experiência fantástica. Tá, depois a gente vai falar disso, então. Mas vocês trabalham ou foi tudo programado para ter esse lado, para viverem esse sonho? Sim, vocês já falaram no início da live, depois quem não viu, volta lá para ver o início, né? Senão a gente vai ficar muito aqui no mesmo assunto, né? Como se manter financeiramente? É alugando o barco ou vocês fazem tem alguma outra renda? Eu posso. Por enquanto, não. Então, a prioridade é a locação do barco. A principal é a locação do barco. Mas a gente está começando muito forte agora com o Apoia-se e com aquelas assessorias que a gente comentou. Então, a gente está fazendo uma parceria com várias pessoas com a ideia de movimentar realmente esse tipo de trabalho. Tá, e essas assessorias, elas não são só para quem viaja de barco, né? É motorhome, eu vi, mochileiro, vários carros, estilo de moto. De vida alternativo. Isso, eu dei uma olhada ali no Apoia. Tá. Vamos ver aqui. Tem muita gente chegando.
O que mais me impactou na vida de vocês o que mais impactou na vida de vocês quando mudaram de estilo de vida? Um ponto positivo e um negativo. Olha, o ponto positivo é o contato com a natureza. Esse é, para mim, é o ponto top e tá com as crianças o tempo todo. O ponto negativo é a falta de. A gente tem que privar algumas. Nós temos algumas privações, por exemplo, água e energia, principalmente água. Que nem influencia tanto, mas. Mas é aquele banho que vocês tomam em casa de 10 minutos, a gente tem que tomar aqui de 2, 1 minuto. E você? Sim, qual que você... entendi. Eu acho que o ponto positivo que eu colocaria, o maior ponto positivo, é realmente essa liberdade que a gente passa a experimentar. Isso é mágico, né? Não é na hora, você não descobre isso de um dia pro outro, mas você começa a entender e, nossa, você ganha o mundo com isso. E negativo, é difícil achar, viu? A gente dificilmente voltaria para a vida enlatada. Acho que a maior limitação é a água mesmo. Se a gente pudesse ter uma mangueira de água da Sabesp aqui, meu Deus do céu, seria... Tá, mas quando vocês estão ancorados, por exemplo, agora em Ubatuba, vocês estão num cais, né? É cais que chama? Não. A gente nunca fica numa marina, num cais, sempre na âncora, porque o custo é muito alto para pagar um pier, uma marina. Ah, entendi. Eu achei Então, que a fosse gente de grátis. Não, é caro, paga e paga caro. Nossa, É igual não do sabia azul na disso. rua. Só que é Não muito sabia mais disso. caro. Paga. Por Ah, então exemplo, ó, você- a gente tá parado em frente à ilha do Prumirim. Quem conhece Batuba aqui em São Paulo vai conhecer essa ilha. A ilha tem uma biquinha d'água ali, que vem da cachoeira. Ah, pego um monte de galãozinho de 10 litros, 40 litros, e vou lá captar a água da bica. Então, realmente, tem alguma dificuldade, mas vale a pena. Agora imagina, a gente tá ancorado numa ilha, a ilha é só nossa, o pessoal em meia quarentena, a gente tá com um lugar assim, só a gente desce com as Nossa. crianças pra brincar na praia, só a gente. Que paraíso. É. E aí a internet, como é que funciona? Vocês têm um plano de internet? 4G. É só o celular 4G. Aliás, tem um plano que é o que a gente está usando, chama Vivo Easy. Na verdade, é um aplicativo. Meu, salvou a nossa vida. Esse Vivo Easy. Vivo Easy? Não conheço. É. E pode usar ele como, Espetacular. assim? Tu viaja? Até Esse modem, Vivo não. Easy. Não, esse Vivo Easy, ele substitui o. Você tem Vivo pré-pago, você tem Vivo pós-pago. Esse Vivo Easy é diferente dos dois. Ele usa a rede da Vivo, mas ele é um aplicativo de internet que você baixa e você diz, agora eu quero comprar 100 gigas de internet. Você compra. Eu quero comprar uma diária de YouTube ou de Netflix. Você compra. Aí você assiste YouTube e Netflix sem consumir sua banda. É E aí, fantástico. isso tu pode usar só no celular? Como é que funciona? Por exemplo, se eu vou para uma casa no interior, eu tô querendo me mudar pro mato, procurando uma casinha para ir agora durante a quarentena, né? Aí eu chego lá e fiquei pensando, não tem internet. Eu posso usar esse Vivo Easy lá? Tem que ver se tem antena, se o celular pega lá, se a antena da Vivo pega lá. Se o seu plano for Vivo, você pega o seu celular, chega ali e vê se funciona. Se funcionar, pronto, você já está resolvido. Basta, para você ter mais gigas, né, de 4G, que é o nosso caso, basta você entrar no Vivo Easy e vai passar a usar. Ontem Ontem nós estávamos em outra praia que o sinal lá da nossa internet era bem ruim. Aí a gente falou, não, a gente vai ter que reancorar, porque a gente tem a live, né, com você, então a gente tinha que ter um sinal bom para conseguir fazer essa live. Sim. Então aí a gente veio para essa ilha que a gente sabia que o sinal era bom. Então eu não quero tomar muito tempo de vocês aí na internet também, né? Vocês vão me controlando pelo tempo, porque assim, geralmente as minhas lives, eu já fiz uma live que a gente reiniciou 3 vezes, então eu falo pouco. A gente já reiniciou 2 numa live outro dia. Eu tive um recorde de 3 vezes semana passada, que foi um recorde, assim. É sinal que o papo estava bom. As pessoas fazem muita pergunta, muita pergunta. Então, assim,
Eu até tenho que colocar no YouTube essa live, não estou conseguindo também, porque é um assunto muito interessante que talvez vocês gostem. Eu queria indicar esse material para vocês para estudar história. Era sobre esse material com essa pessoa que é a Giovana. E aí, assim, nossa, era tanto assunto que a gente foi indo, e quando viu, reiniciamos pela terceira vez. Mas enfim, vocês vão me controlando pelo tempo, tá? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Depois que vocês passaram a fazer homeschooling mais ativamente, tem viajado muito, trechos longos ou mais normal em uma mesma região? Olha, quando a gente iniciou o homeschooling, a gente estava em Ilhabela, né, no estado de São Paulo. E a gente foi pro Rio, Angra dos Reis, Ilha Grande. A gente não chegou a navegar tão longe, né? A gente chegou a navegar aí só São Paulo, Rio. E depois nós voltamos para Ubatuba. Depois voltamos para São Paulo de novo, Ubatuba. Aí a semana que vem a gente vai para Angra dos Reis de novo. Deixa eu só responder uma coisinha. Existe um mito aqui, tá? Vamos quebrar esse mito. O pessoal acha que quem vive que nem a gente, ou que nem a família Schurman, acha que passa a maior parte do tempo viajando, velejando. E na verdade é o contrário. Daqui para Ilha Grande, a gente leva, se for direto, a gente leva 15 horas velejando. Então, vai parando. E assim, a gente velejou essas 15 horas, chega num local paradisíaco, aí lá, no máximo, a gente muda entre uma prainha e outra, entre uma ilha e outra, que é rápido. Então, assim, na verdade, a gente passa 1% do tempo da vida, ou 2% do tempo dessa vida, realmente viajando. Na verdade, a gente passa a maior parte do tempo parado de ilha em ilha, que é o que vale a pena. Eu lembro da família Schurman falando que parava mesmo para ter mais contato também com a localidade, né? Com os nativos. Eu me lembro que isso é uma coisa que eles falavam muito, né? Nesse documento. Eu seguia eles, na verdade, eu via todos os vídeos e tal. Sempre achei muito legal, né? Essa vida deles, assim. E tem uma pergunta: quem mora em terra, como não estar ilegal? Quem mora em terra é ilegal, né? A gente é ilegal, a gente é transgressor de leis. E a gente vai levando, né? Olá, pessoal. Vou começar a seguir vocês também. Muito bem, muito bem. Legal. Tem muita gente. A regulamentação que está se desenhando, infelizmente, pode vir a ser até prejudicial para os viajantes. A Priscila está falando, ela deve saber alguma coisa de lei, porque eles pararam de viajar e agora eles estão em terra, eles estão em Canela. Então, depois vocês podem entrar em contato ali para trocar a viagem e tal, né? Daí ela sabe mais alguma coisa. Por isso que eu quero contato de alguém da NED, porque a gente tem que falar para a pessoa, falar, opa, lembra da gente. Tá, eu vou te passar depois. Mas entra ali também na NED Brasil, como eu falei, né? Estamos fazendo Calvert por aqui. Estamos amando o currículo. Grazi Maria. Legal. Todo mundo que boa fez. No inglês. Aqui, ó. A Priscila falou. Foram do Ushuaia ao norte do Peru. Eu lembro que eu não lembrava onde eles tinham parado, mas... Delícia. Nossa, é uma viagem também que a gente morre de vontade. Quando a gente cansar do veleiro, a gente troca pelo motorhome. Faz uma viagem desse tipo. Eu já falei várias vezes aqui. Olha, se bobear, eu compro um ônibus, transformo em motorhome e vou viajar. Aí o pessoal já falou que vai me internar se eu continuar falando nisso. O pessoal da água, né? Eu já não sou muito da água, então... Imagina como é a família e os amigos de quem faz algo que nem a gente faz. Aí você chega pra família e pros amigos e começa a falar em comprar ônibus e motorhome, a galera fala, olha, para com isso que agora a gente te interna. Mas, né, é que aqui no Brasil ainda não é muito comum, né? Porque tu vê assim, o preço dos motorhomes aqui é absurdo, né? Tu chega na Europa... Eu nem quero saber o preço do barco, porque, né? deve ser um preço do motorhome, assim, de primeiro nível, né? Então, assim, o motorhome nos Estados Unidos e na Europa, tu compra com 40, 50 mil, tu compra um motorhome bom, que dá pra te viajar, claro, não um motorhome novo e tal, mas eu conheço pessoas que estão viajando lá e existe essa possibilidade. Aqui, o motorhome do mesmo nível de lá, você vai pagar 200 mil. É uma coisa que... Sabe que já mais ou menos deve saber disso também, né? Eu não sei como é que funciona pro barco, se é mais ou menos assim também. É igualzinho. Também. Igualzinho.
Por que que aqui é tudo você tão não. caro? É incrível. E outra coisa, você não pode importar um barco ou um Não motorhome pode, usado não lá, não pode. pode. Eu sei disso também. É absurdo, coisas absurdas, assim, sabe? Dois assuntos que queremos saber sobre homeschooling no barco e também a vida deles como viajantes. Acho que estão repetindo as perguntas. Qual é a fonte de renda de vocês? É o aluguel do barco e assessoria. Qual o tamanho do tanque de água e quanto tempo ele dura para vocês? É a Priscila que está perguntando. Então, nós temos de tanque 800 litros. Mas a gente tem uns galões extra que a gente consegue dar mais ou menos 1.400 litros. Aí o barco fica gordinho, pesado, difícil de... Não, 1.200 é o máximo. 1.400 a gente afunda. 1.200 é o máximo. Não, com água de bebê também. Ah, dá tá 1.400. Tá bom. Então, a gente fica mais ou menos, em média aí um mês e meio, um mês e meio mais ou menos com essa quantidade de 1.400 litros. Dura bastante, mas assim, controlando os banhos, como tu falou, né? E Sim. sem lavar roupa. Controlando os banhos, controlando a louça, porque assim, o maior vilão de água aqui a bordo é a pia, é a louça, não é o banho. O banho, eu tomando um banho bem tranquilo, eu gasto 5 litros de água. Um banho assim, eu tô gastando muita água, eu gasto 5 litros. A pia é o nosso grande vilão. Aí o que nós fizemos? A gente comprou um pulverizador e a gente lava a louça com pulverizador. Faz um vídeo pra gente ver no Stories depois. Faço. Se a gente for atravessar um oceano, o banho vai ser pulverizador também. Não, o banho vai ser salgado. Não. Na hora que a gente for atravessar o oceano, vai ter que ser banho salgado. Esse pulverizador aqui resolve o problema de água do mundo todo. Bastaria o pessoal em São Paulo, em grandes cidades, começar a comprar e usar. E além disso, também a gente tem captação de água da chuva. Então, aqui é uma região que chove bastante. Então, a gente usa a água da chuva para encher os tanques também. Então, às vezes, a gente reza para chover, porque o nosso tanque está vazio. Aí, Deus manda uma chuva aí de 2 horas. E não existe um dessalinizador? Sim, só que é muito caro aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil é inviável comprar. A gente optou por não comprar. A gente vai comprar quando chegar no Caribe. Você paga 2.500, $3.000 no Caribe ou 25 mil numa marca inferior no Brasil. Aqui é coisa... Não dá vontade de chorar, né? Aqui a gente chora, né? Quando a gente começa a pensar em fazer alguma coisa assim, né? Então é melhor esperar chover. Ainda bem que tem a chuva, né? Qual o tamanho do barco de você? Vai com um galãozinho de 10 litros na bica, enche. Qual o tamanho do barco de vocês? Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto de água vocês gastam mais ou menos por dia em 4 pessoas? Quantos litros? 30 litros. 30, 40 litros, mais ou menos. 30 o ideal. 40 quando gasta um pouquinho mais. Sem lavar roupa, né? A roupa é um caso à parte. Eu tenho máquina de lavar roupa a bordo de 8 quilos. Então, aí quando a gente vai lavar roupa, a gente tem que ter uma reservinha de água e tá num lugar que tem água. Mas é uma média de 30 litros por dia. Tá. Qual o tamanho do barco de vocês? Nosso barco tem 14 metros de comprimento. 14,5, não me rouba meio metro. 14 metros e meio. Alguém foi pesquisar e colocou. Tem 47 pés ou 14 metros. 47 pés, exatamente. Mas e 8 metros. Como é um catamarã, ele é mais largo, né? Ele tem 2 cascos, Ó, não sei se vocês conseguir ver. Aqui é a minha pia. Tá, tô vendo. Aqui é o fogão. É um fogão residencial. É difícil ter um fogão residencial em barco, porque o nosso é um catamarã, então dá para ter. Tem a geladeira. Nossa, é bem grande. É grande, é um barco bem, bem espaçoso. Porque a gente aluga, a gente já recebe 10, 14 pessoas a bordo. Além da gente. Além da gente. A gente precisa tudo isso. Ó, aqui é uma das escadas. Você desce pra cá, tem 2 quartos e um banheiro. E se você vira pra lá. Pro outro lado? Tem
mais 2 quartos e mais um banheiro. Então, como são Nossa, dois é uma lados casa! da casa, É uma casa. isso facilita muito na locação. Porque eu alugo o barco, a pessoa que vem conviver com a gente, ela fica com o lado inteiro para ela, com toda a privacidade, todo o conforto. Com A gente só certeza. divide, a gente divide essa área comum, Essa que é área a sala, comum, a ó. cozinha. Aqui é a mesa. Nossa, que ideia genial vocês tiveram! É. Aqui tem uma bancada, ó. Aqui que eu faço as pizzas para os meus clientes. Muito legal. É. E a área lá fora é enorme, né? Então você vê as crianças às vezes correndo lá fora, a criançada não corre, pelo amor de Deus. É. É. Aqui tem não sei se vai dar para ver Tá que tá escuro, não escuro, dá. mas tem um sofazão aqui, ó, que é uma parte externa. Quem quiser conhecer melhor, vai lá no YouTube, hein? Lá vai ver a casa todinha por dentro e por Tem fora. tour lá. Tem tour lá. Então as pessoas podem ir lá no YouTube. O YouTube é a Cate Guina também? Eu acho que se você escrever Catamarã Guina, ou só Guina, é capaz dele mostrar o nosso canal. Eu não sabia o que colocar, eu coloquei Família Catiguina. Né? Família Catiguina. Sim. É assim, no Instagram também tem. É que a gente sabe que o Instagram tem muito conteúdo, então a pessoa vai ter que ficar rolando a barrinha até achar o que ela quer lá. Mas no Gente, Instagram também tem. olha quem tá aqui na minha live, Heloísa Schurman. Oi, Heloísa! A Heloísa é uma das grandes inspiradoras da gente estar aqui fazendo homeschooling, viu? Eu agradeço muito a ela. Nossa, eu via vídeos assim, passava vendo vídeos deles, da família inteira, assim, era muito legal. Muito obrigada por estar aqui. Nossa, que honra. Eu amo essa família do Guina, ela disse. Eu amo essa família do Guina. Se a Heloísa topar, a gente faz uma live no perfil do Guina, na data que ela escolher. Vai ser um prazer enorme. Com certeza, uma experiência ímpar, né? Para vocês. Muito bom. Obrigada por estar aqui. Heloísa é encantadora. O que ela tem para passar assim, de experiência é fantástico. Muito bom. Eu amo todos vocês, velejadores, uma família abençoada, a melhor escola do mundo. A Heloísa fala, a melhor escola do mundo, exatamente. Nossa, as perguntas, tem muita pergunta, que tô subindo devagarinho. Heloísa Schurman, obrigada por nos seguir, família Schurman aqui, ó, que amor. Parabéns pela preservação da água, família Schurman. Já aconteceu de pegar alguma tempestade? Ó, a Gabriela tá perguntando. E aí, como é que foi? Pegamos algumas. Pegamos algumas. Estamos no mar, né? A gente não tá livre. A gente não quer pegar, mas infelizmente ela pega a gente. Olha só, a gente tá. O mundo inteiro tá passando por essa grande tempestade, né? Que é o Covid-19 aí. E eu tô para dizer que acho que o mar assusta menos que isso, viu? Sabendo lidar, o mar você tem que respeitar. Sabendo respeitar, saindo na hora certa, tomando os cuidados certos, você tá mais seguro que em terra. A gente pegou junto, o Wilhelm, o filho da Heloísa, estava lá perto da gente, a gente pegou junto um vento de 130 nós lá em Ilhabela. Que a gente bateu o barco, o nosso barco quase foi parar nas pedras. Quando morreu aquela modelo, né? Todo mundo... Quando teve aquele vendaval, morreu a modelo. Então a gente estava lá no mar. Nossa! Entrou um vento forte, fez a onda. Gente, ó, eu não marquei a hora, vai acabar, a gente vai fechar e vai voltar, não consegui ver todas as perguntas. Quem fez pergunta e não foi respondida, por favor, refaça e voltem. Pesquisem por um chuveiro e torneira de marca americana Oxygenics. Economiza um monte, eles usam só um vapor de água. Ó, Olha, que boa ideia! Oxigênio, vamos tentar lembrar disso. Que legal!